Vamos supor que eu te fale. Vamos supor que eu te fale que a fórmula da minha velocidade, é igual a 6t ao quadrado. E daí eu te pergunto, qual a distância, qual a distância que eu percorro, entre, vamos dizer, entre um t valendo 2 segundos e um t valendo 5 segundos. Então tem duas maneiras de você fazer esse problema, né? Eu tenho aqui a fórmula da velocidade. Né? 6t ao quadrado. Então uma maneira que você poderia fazer isso, né, é que você pode achar a fórmula da velocidade, né? E a gente sabe que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Então se você fazer a integral da velocidade com relação ao tempo, você vai ter a sua fórmula da distância. Né? E daí com a fórmula da distância, você pode fazer a sua distância no tempo 5, a sua distância no tempo 2 e calcular, né, quanto que você percorre nesse intervalo de tempo. Mas uma outra maneira que a gente pode fazer isso, vocês vão ver que essa outra maneira é exatamente a mesma coisa que isso aqui, só que você pula alguns passos, é que você pode fazer um integral definido dessas coisas, porque se você imaginar esse gráfico, né, vamos fazer esse gráfico. Se você imaginar esse gráfico como sendo uma velocidade por tempo, né, 6t ao quadrado é um gráfico que vai ser mais ou menos assim. Certo? E ele quer saber qual é a distância que eu percorro entre o tempo 2 e o tempo 5. Né? E a gente sabe que a distância é simplesmente calculada pela área embaixo da curva. Então, basicamente, o que ele está te perguntando é qual é a área embaixo desse gráfico nesse intervalo de 2 e 5. E a gente viu no último vídeo que para você calcular isso é bem simples, você simplesmente faz o integral de v com relação ao tempo, e ele quer a área entre 2 e 5, então você coloca os seus limites como 2 e 5. E agora eu vou explicar para você como que faz isso, né? Então, vamos tentar resolver esse problema. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que o integral entre 2 e 5 de v. A gente sabe que v é, vamos colocar isso na mesma cor, a gente sabe que v é 6t ao quadrado. Tudo isso com relação ao tempo. Agora vamos simplesmente fazer a integral como a gente conhece, né? Como é que faz a integral de 6t ao quadrado com relação ao t? Isso é bem fácil, né? É simplesmente a regra do expoente. Você eleva o expoente por 1 e divide por esse novo expoente. Como a gente tem aqui 6 e 3, eu posso simplificar isso, né? E simplificando isso, eu vou ter que é simplesmente 2t ao cubo. É só você imaginar eu elevando o expoente a 3, dividindo por 3, eu tenho 6 e 3, eu cancelo e fica 2, 3 ao cubo. Né? E daí, normalmente você colocaria um mais c aqui. Né? Deixa eu colocar até em pontilhado. Você colocaria um mais c aqui. Né? Mas agora eu vou mostrar para você que isso aqui, você não precisa fazer isso. Certo? Porque o que significa você fazer um integral definido? Você vai calcular esse valor do seu integral num intervalo, né, que a gente coloca aqui entre, né, colchetes, você coloca aqui num intervalo de 2 e de 5. E basicamente o que isso significa é que você primeiro vai calcular isso aqui quando t vale 5, e você vai subtrair esse valor de quando t vale 2. Né? Basicamente o que você está fazendo, se você pensar sobre isso, você está primeiro fazendo um integral definido quando t vale 0 até 5, então você está calculando toda essa área aqui, e depois você está tirando de quando t vai 0 até 2. Então você está pegando essa área azul e você está tirando dela essa área marrom. E quando você faz isso, você sobra a área que você quer, não é? Então, bem simples, vamos calcular esses dois valores. Então primeiro a gente faz com t valendo 5, então vai ser 2 que multiplica 5 ao cubo, né? E daí a gente subtrai com t valendo 2. Então vai ser 2 que multiplica 2 ao cubo, certo?
E isso aqui calculando, a gente vai ter um valor de 234, certo? Agora, você pode estar perguntando, mas esse mais C? Bem, se você pensar fazendo a mesma coisa, né, mas colocando o mais C. Então, primeiro a gente tem que evaluar com, a gente tem que calcular, desculpa, com T valendo 5. Então, vai ser 2 vezes 5 ao cubo mais C, né? E tudo isso a gente tem que subtrair com T valendo 2. Então, vai ser 2 que multiplica 2 ao cubo mais esse C. Bem, esse negativo eu passo para os dois lados, né? Então, vai ser 2 que multiplica 5 ao cubo mais C, menos 2 que multiplica 2 ao cubo, menos com mais, fica menos C. E daí você pode ver que os C se cancelam, então eles são irrelevantes quando se trata de fazer um integral definido. E daí a gente tem a nossa resposta, né, que é 234. Então, essa resposta é a área embaixo dessa curva e essa resposta é a distância. Então, a gente tem que a minha distância foi 234, e eu não especifiquei, né, unidade de distância, mas vamos dizer que essa velocidade está em metros por segundo, então isso aqui vai ser 234 metros, certo? Bem simples. E daí, só para terminar esse vídeo, eu gostaria de falar aqui, né, da definição formal para os integrais definidos, né? Então, a regra geral dos integrais definidos. Então, a regra é basicamente essa, né? É o que a gente fez aqui. Eu vou fazer um integral de uma função com relação a qualquer variável entre um ponto e outro. Isso aqui vai ser igual a eu fazer a antiderivada disso aqui, e geralmente a gente representa a antiderivada com a mesma letra, só que em letra maiúscula, né? Então a gente faz isso aqui, esse f tão grande seria a antiderivada de f, só que em b, né? Primeiro nesse aqui, e eu subtraio a antiderivada em f em a. Né? E isso aqui, né, que a gente chama de teorema fundamental do cálculo, é basicamente a ideia central, né, de integrais definidas, e é um conceito extremamente importante que você vai usar muitas e muitas vezes se você for para a área de exatas e usar integrais várias vezes. Então, isso aqui é extremamente importante, certo? Então, acho que tá bom por esse vídeo. A gente falou da primeira regra fundamental do cálculo, que eu acho que é importante, e daí no próximo vídeo a gente vai fazer mais alguns exemplos sobre integrais definidos. Então, eu vejo vocês na próxima apresentação.